E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do nosso Altíssimo esteja com todos vocês. Nesse vídeo aqui de hoje, como eu falei lá no meu perfil do Instagram, vou responder algumas perguntas que as pessoas me enviaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Como eu vi que muitas pessoas perguntaram sobre vários assuntos, eu decidi reunir várias perguntas que eu achei interessante em um só vídeo para que eu possa esclarecer melhor alguns pontos. Como são muitas perguntas, fica muito difícil responder tudo só de uma vez em pouco tempo. Então eu decidi reunir aqui em um vídeo e talvez eu até divida esse vídeo em duas partes para que não fique tão longo e tão maçante. Mas sem enrolação, indo já direto ao ponto, a primeira pergunta que eu recebi foi desse irmão perguntando se eu tô fora do sistema e se eu tenho algumas dicas para dar para quem quer sair do sistema. Olha, eu queria muito já estar fora do sistema no sentido de estar mais em uma área rural, né, de produzir o próprio alimento, o próprio sustento, mas eu reconheço que isso não é nem um pouco fácil. Poucas pessoas têm condições para levar uma vida desse jeito, para hoje sair das grandes cidades e mudar para um lugar mais distante e produzir o próprio alimento. Isso não é fácil de conseguir. Então eu queria sim muito ter condições para fazer isso, mas infelizmente eu ainda não tenho. Então, acima de tudo, estou pedindo auxílio ao Pai para que Ele possa guiar a mim, guiar a minha família para os planos que Ele tem para nossas vidas. Mas gostaria sim, se dependesse da minha vontade e eu tivesse condições, eu estaria fora sim. E a dica que eu dou é, para quem tem condições mesmo, se puder, saia das grandes cidades, vá para uma cidade menor ou até mesmo para a área rural e comece aos poucos a produzir o seu próprio sustento, o seu próprio alimento. Comece plantando mandioca, batata, cebolinha, beterraba, ou o que tiver ao seu alcance, que você puder, se você tiver aí uma área que você possa começar a fazer a sua hortinha, ou até mesmo se você puder ter criação de galinhas para produzir ovos, porque a tendência é que cada vez mais o preço das coisas nos supermercados aumentem. A inflação, a tendência é que aumente cada vez mais. Então, quem puder fazer essas coisas aos poucos, que faça. É essa a dica que eu dou. Mas, acima de tudo, o preparo é espiritual. Nós devemos, acima de tudo, confiar que o Pai vai nos guiar no caminho certo, porque não adianta nada você sair das grandes cidades, você ir para uma área rural se você não estiver preparado espiritualmente. Porque quem quiser proteger a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor ao Evangelho, esse sim é que vai ganhar a verdadeira vida. Então, acima de tudo, se prepare espiritualmente, esteja disposto a passar pelo que for possível, por amor ao Evangelho, porque é isso, no fim, o que mais importa. A próxima pergunta que me mandaram é qual é a melhor Bíblia e qual é o melhor método de estudo, na minha opinião. Bom, sobre a melhor Bíblia, em relação às traduções, para mim é sempre bom você comparar várias traduções diferentes, para que você possa entender o que realmente cada palavra quer dizer. Mas o que eu mais recomendo é que você sempre pesquise a palavra no original, em hebraico ou grego dos textos, e busque entender o significado dessas palavras no original. E para isso nós temos o método de estudo Strong, em sites, por exemplo, como Bible.hub, onde você pesquisando as palavras no original de cada texto, você consegue encontrar vários significados diferentes dessas palavras, através dos códigos que cada uma dessas palavras tem. Tem um aplicativo chamado My Bible, que também você encontra esse método de estudo Strong. Aí é só você clicar em cada número ali, que tem logo após acima das palavras, para que você encontre o significado original de cada uma delas. Mas o que eu recomendo mesmo é você pegar o número desses Strongs, a palavra, copiar no Google e pesquisar, porque aí você vai encontrar em várias fontes diferentes, cada uma contendo vários significados diferentes dessa palavra e como ela se aplica em cada contexto. É o método de estudo que eu mais utilizo e que eu sempre recomendo para que você possa entender melhor o significado original dos textos. E voltando sobre as traduções, como eu disse, é sempre bom você comparar várias traduções diferentes para você buscar extrair o melhor significado de cada palavra. Mas se você puder adquirir uma Bíblia interlinear, ela vai te ajudar muito, porque é mais próxima do original. Mas na minha opinião, pelo que eu já vi de traduções, a menos pior, que tem menos erros de traduções, é a Bíblia de Jerusalém. E também tem muitas informações importantes no rodapé dessa Bíblia.
mas é sempre bom o filtro e, acima de tudo, você buscar essas palavras no original para entender melhor o significado de cada uma delas. Mas sempre que você estudar as Escrituras, peça o auxílio e o direcionamento do Espírito do Pai, pois sem o Espírito do Pai, você estudando por conta própria, não importa se é o mais próximo do original ou não, você nunca vai compreender. É só você estando em consagração, em santidade, buscando com sinceridade ao nosso Criador e pedindo o direcionamento do Espírito Santo, é que você consegue realmente extrair o segredo e a verdade dos textos. Pois só o Espírito do Pai é quem pode nos revelar e nos trazer a verdade. Isso independe das traduções que você tem nas suas mãos. Próxima pergunta que me fizeram é sobre a Quaresma e a Semana Santa. O que eu acho? Bom, é muito simples. Você vê na Bíblia alguma menção de que se deve comemorar uma tal Quaresma? De que os discípulos, os apóstolos do nosso Messias, eles comemoravam essa celebração? Você não vê nada relacionado a isso, não é? Por que será? A Quaresma, essa tradição aí, só surgiu com a Igreja Católica. E a Igreja Católica, como fez com inúmeros costumes pagãos, tentou dar uma forma de maquinar esses costumes pagãos e cristianizar, entre aspas, esses costumes. E a Quaresma é um deles, onde os pagãos antigos, coincidentemente ou não, durante o período de 40 dias, eles se lamentavam pela morte de Tamuz. Tamuz era uma entidade muito venerada pelos pagãos antigos, e ele foi fruto de uma relação incestuosa entre Nimrod e Semíramis. E eu nem preciso dizer muito sobre Nimrod, né? A própria Bíblia diz que foi ele quem quis construir a Torre de Babel, porque ele se considerava um deus na sua época. Nimrod é uma das cabeças do anticristo, e Tamuz é filho dele, e os pagãos homenageavam muito essas entidades. E durante um período de 40 dias após a morte de Tamuz, eles se lamentavam por Tamuz, jejuavam, choravam, e logo após esse período de 40 dias em homenagem a Tamuz, eles vinham e homenageavam a deusa Ishtar, oferecendo ovos, já que a Ishtar era a deusa da fertilidade, e os ovos eram considerados uma forma de se consagrar a essa entidade feminina que era muito venerada pelos pagãos antigos. Então todos esses costumes aí, Páscoa com ovos de chocolate, Quaresma, Semana Santa, são costumes que vêm dos pagãos antigos, não tem nada a ver com os discípulos do nosso Messias, não tem na Bíblia que nós devemos comemorar esses costumes. A celebração da Páscoa, Pessach, essa sim é uma das 7 festas que o Criador instituiu para o seu povo, mas não é dessa forma que as pessoas celebram hoje, com ovos de chocolate, pois essa celebração envolvendo ovos de chocolate vem dos pagãos antigos. E o curioso é que são sempre as mesmas entidades homenageadas nessas celebrações, já que a deusa Ishtar era homenageada com ovos pelos pagãos antigos. Essa mesma deusa é uma mesma entidade, só que com nomes diferentes em várias culturas ao redor do mundo. Ela que também é conhecida como Semíramis, e sabemos, como eu disse, que Semíramis gerou Tamuz, e ela possui outros nomes como Afrodite, Artemis, Astarote, Vênus, Gaia e até mesmo Lilith. Essa que é a entidade feminina tão venerada pelos pagãos antigos, que na Bíblia é descrita como a mãe de todas as abominações. O que você acha da Igreja Adventista quando fala que a besta só vai vir depois do decreto dominical? Bom, os adventistas até acertam em alguns pontos, principalmente relacionados às leis do Criador, né, aos mandamentos relacionados à alimentação. Nisso eles até são coerentes. Em relação à guarda do sábado, eles acabaram dogmatizando muito o sábado do calendário gregoriano, sendo que, na verdade, os hebreus antigos eles guardavam o Shabat, que é dia de descanso, se baseando no calendário lunisolar, através das fases da lua, e não baseado no calendário gregoriano, até porque sábado, em inglês, por exemplo, é Saturday, e Saturday é dia do Saturno. Eles falam que domingo é homenagem ao dia do Sol, mas sábado também é homenagem ao dia de Saturno. Então todos os dias da semana do calendário gregoriano são homenagens a deuses pagãos, e não só o domingo, como eles dizem. Não estou dizendo que é errado guardar o sábado do calendário gregoriano. Eu mesmo guardo, até por uma questão de praticidade. Em relação ao trabalho da minha esposa, a gente opta por guardar o sábado do calendário gregoriano. O problema é dogmatizar esse dia
e dizer que esse é o único dia sagrado, sendo que, na verdade, como eu disse, os hebreus se baseavam no calendário lunisolar, um calendário bem diferente desse calendário que hoje nós estamos acostumados. Então, quando o adventismo fala que a besta está relacionada ao decreto dominical, não é isso que as escrituras dizem. A marca da besta não envolve o domingo. A marca da besta envolve a adoração daqueles que desejarem e optarem pela marca da besta, assim como envolve também a mão direita relacionada à ação e a testa relacionada ao pensamento. É uma marca que vai definir completamente o destino das pessoas que aceitarem essa marca. Para esse tipo de gente não haverá mais salvação. O DNA dessas pessoas com o nome do Criador será modificado. Uma nova hélice será posta no DNA de quem aceitar a marca da besta. Inclusive, a tal substância atual aí está relacionada a essa marca. Não estou dizendo que quem tomou esse negócio já perdeu a salvação, não é isso. Mas sim que é um preparo de modificação genética para receber essa marca final, que vai ser a modificação definitiva, onde quem aceitar essa marca não terá mais salvação. Essa pessoa será totalmente controlada pelo sistema do anticristo. A marca da besta e o número 666 também está relacionado ao número do homem. Você pode ver que o carbono é composto de 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. E o 6 é ligado ao número do homem, mas o número do homem caído, que habita aqui nesse corpo carnal. Então a marca da besta envolve todas essas questões, além, claro, do principal, que todos aqueles que negam o Messias, esses possuem a marca da besta espiritual, pois esses estão destinados à condenação, pois é só o Messias que pode nos salvar. E aqueles que estão conectados no Criador pela fé no nosso Messias, cumprindo seus mandamentos, fazendo a sua vontade, estando nesse processo de santificação, esses acabam sendo selados pelo nosso Criador, que é como se fosse um contraponto daqueles que receberem a marca da besta. Os selados do Criador não podem ser atingidos no âmbito espiritual, no sentido de afetar o destino final de suas almas. Então a marca da besta é tanto uma marca física literal, que vai alterar completamente o DNA da pessoa que receber, como também uma marca da besta espiritual, que todos esses que negam o Messias já possuem, pois eles já estão destinados à condenação, a não ser que venham a se arrepender. Porém, quem receber essa marca física, para essas pessoas não haverá mais perdão, porque essa modificação no DNA será irreversível. Quem receber essa marca vai perder completamente o contato com o nosso Criador, sem ter mais volta, sem poder receber a Ruach, o Espírito Santo, pois quem profanar o templo do Espírito Santo, o Criador o destruirá. Então os adventistas, como eu disse, até acertam em alguns pontos relacionados aos mandamentos, mas a própria religião adventista possui uma base maçônica, já que Ellen White e seu marido eles tinham total vínculo com a maçonaria. Então, nessas instituições religiosas, é claro que eles colocam algumas verdades, mas misturadas com um monte de mentiras, para levar as pessoas ao engano. E na dúvida, é só você se questionar se nessas instituições os líderes fizeram campanhas para que as pessoas tomassem a picada ou não. Aí você percebe se essas instituições realmente estão no Pai ou não. Porque quem realmente está no Pai, o Pai tem colocado em seus corações a importância de rejeitar tudo que envolve esse sistema da besta, pois é a nossa salvação que está em jogo, é o nosso destino final de nossas almas. Então não podemos brincar e temos que ter prudência ao ver tudo o que está acontecendo atualmente, sempre pedindo direcionamento do nosso Criador. O que você acha dessa prática aí que vocês estão vendo para quem é sozinho? Bom, em relação a essa prática aí, não importa se você está sozinho, se você é casado, se você é divorciado, se você é viúvo ou viúva, sempre vai ser errado. Essa prática, depois que você descarrega as energias, e uma energia vital como essa, envolvendo essa área, demônios se alimentam dessas energias. Essas energias não foram feitas para serem desperdiçadas. O sêmen não foi feito para ser desperdiçado. No sêmen está a vida. O sêmen contém muitos nutrientes importantes no nosso corpo. Ele não foi feito para ser desperdiçado dessa forma. Não foi feito para o alto prazer, mas sim com o seu cônjuge, para gerar vida. Então, toda vez que uma pessoa faz esse ato aí do alto prazer, da autossatisfação e ainda desperdiça o seu sêmen, o sêmen dela vira alimento para íncubos e súcubos.
aqueles mesmos demônios que aparecem em muitos sonhos para muitas pessoas travestidos de homens ou mulheres e tem até relações com essas pessoas, emanando a energia vital delas. Então você entende o como que é grave uma prática como essa? O como que quem pratica esse negócio constantemente é basicamente um alimento de demônios? Por isso que a pessoa que pratica esse ato, ela vive para baixo, ela vive sofrendo opressões, ela vive tendo pensamentos negativos, e isso não é por acaso, porque ela está dando uma legalidade muito grande. Falo por experiência própria, na minha adolescência, infelizmente eu já fiz isso, já caí nesse vício, e eu percebi o como que a minha energia vital ficava baixa. Mas depois que eu comecei a parar com essa prática, até parar em definitivo, foi que eu comecei a realmente me aproximar do Criador e ter esse desejo de buscar o espiritual. Então essa prática aí é terrível, é um pecado grave, leva à condenação. Quem pratica esse pecado constantemente e não se arrepende, essa pessoa está se encaminhando para o abismo, porque o corpo dela é alimento para demônios, porque a energia vital dela, que é destinada apenas para o seu parceiro, ela está destinando para o seu alto prazer, sendo que o Criador não determinou isso. Se você não tem um parceiro, um cônjuge, então você deve guardar, reter essa energia. Retendo ela pode até te ajudar na criatividade, já que a energia dessa área também está ligada ao lado criativo. Então você pode se desenvolver em várias outras áreas, canalizando essa energia em atividades certas, que não vão te levar ao pecado. E o nosso próprio Messias deixou bem claro que aquele que comete adultério em pensamento, esse já cometeu o adultério, esse já está cometendo o pecado, já cometeu a transgressão. E toda vez que alguém comete esse ato, ela está desejando outra pessoa, que muitas das vezes não é dela. E se você tem um marido ou uma esposa e faz isso, a energia que era para o seu marido ou para sua esposa, você está destinando para o lugar errado. Então essa prática é errada em qualquer circunstância. Nunca faça isso, pois você não tem ideia do tanto que isso atrapalha a sua vida espiritual. Sei que não é fácil superar, não é do dia para a noite, mas peça auxílio ao Criador, sempre dependendo dele, sempre lutando, resistindo às tentações, se alimentando do espiritual, orando, jejuando se você puder, lendo a palavra, louvando ao nosso Criador. E se você sentir vontade de fazer esse negócio, vá dar uma caminhada, tenha contato com a natureza se tiver ao seu alcance. Busque sempre fazer alguma atividade que vá gastar as suas energias para você despistar esse desejo pecaminoso. A próxima pergunta é se a batalha espiritual está relacionada à falta de comunhão com o Criador ou ataques justamente por buscar a verdade. Na verdade, irmão, ela pode ser pelos dois motivos. Pode ser tanto por uma pessoa viver no pecado, dar muitas brechas e ilegalidade para as trevas, e as trevas se aproveitando dessas ilegalidades. Elas começam a oprimir uma pessoa, sugando a energia dela, e isso pode fazer com que essa pessoa se sinta muito mal, uma angústia muito grande e muitas tentações surgindo em seu caminho, como pode ser também por uma pessoa estar buscando a verdade, estar se santificando, estar buscando cada vez mais o Criador, e as trevas vendo isso, elas vão arrumar várias maneiras de tentar desviar essa pessoa do foco do caminho correto. Isso acontece muito com quem começa nessa fase de conversão, com quem começa nesse processo de buscar ao Criador, de abandonar a vida de pecado, de renascer do Espírito, se transformar em uma nova criatura e não viver mais nas mesmas práticas. Geralmente a pessoa que está iniciando essa fase, ela começa passando por muitas batalhas. Por quê? Porque essa pessoa antes pertencia às trevas. As trevas não precisavam fazer esforço nenhum para ter essa pessoa do lado delas, sem que essa pessoa soubesse. Aí depois que essa pessoa começa a buscar a luz, as trevas viram que elas perderam uma pessoa que era delas. Então elas vão fazer de tudo para tentar fazer com que essa pessoa volte a pertencer a elas, como antes pertencia. Então é normal no início da fase de conversão de muitos irmãos, as trevas fazerem de tudo, usando de várias maneiras possíveis, usando até pessoas à volta dessa pessoa que se converteu, para tentar fazer com que essa pessoa se desvie do caminho da verdade. Ou realmente de quem já está nesse processo, quem está firme no nosso Pai e sempre está constantemente lutando contra as trevas, pregando o Evangelho, muitas das vezes os demônios tentam usar alguma pessoa à nossa volta ou alguma situação
para tentar nos atrapalhar de fazer determinada missão que o Criador determinou para a gente, como, por exemplo, pregar o Evangelho para algum irmão. Aí as trevas vão lá e faz com que a gente não encontre esse irmão nesse dia que justamente a gente ia pregar o Evangelho. Eles tentam de várias maneiras para que o propósito do reino não seja estabelecido. Mas aquele que permanece firme no Pai, esses vão vencendo a cada dia as tentações do dia a dia. Não é fácil. Às vezes eu passo também por tribulações, por tentações, mas quando a gente ora, quando a gente busca com sinceridade ao Criador, quando a gente está nesse processo de techuvá, de santificação, de abandonando a vida do pecado, cada vez mais a gente vai vencendo as tentações que as trevas colocam à nossa volta. Mas o que eu percebo é que quem está no Pai, no Messias, mesmo que muitas das vezes doa, seja difícil, a pessoa sempre supera, sempre dá a volta por cima, porque é o nosso Criador, soberano sobre tudo, que está conosco, que está nos capacitando para resistir às tentações. Já quem está em trevas, já quem está vivendo uma vida de pecado e sofre com essas opressões, infelizmente essas pessoas cada vez mais elas vão se afundando no abismo, se afundando e não vendo soluções para a sua vida. Eu acredito que essa é a principal diferença para quem vive no pecado e sofre por opressão. Essas pessoas infelizmente não conseguem resistir às tentações por não estarem conectadas no Criador. Já quem está no Pai, mesmo tendo tentações, mesmo tendo essas batalhas espirituais, o Pai, o soberano, através do nosso Messias, nos capacita para vencer, de degrau em degrau, até chegar no destino final. O que você acha que vai acontecer com o Brasil até o fim do ano? Olha, eu não gosto de afirmar, até porque nós não detemos controle sobre essas coisas, mas eu acredito que virão sim situações difíceis para o cidadão médio comum, até por tudo que está acontecendo no mundo atualmente. Mas ainda assim, apesar do governo aí, que a gente enfrenta atualmente, as coisas que eles defendem, as medidas que eles defendem, que estão ligadas às medidas que aqueles que nos controlam também defendem, eu acredito que o Brasil vai ser muito menos afetado pelas coisas que estão por vir do que em relação a outros países, como no continente europeu, próprios Estados Unidos e alguns países da Ásia. Eu acredito que o Brasil, por mais que vá ser afetado também, por mais que virão medidas restritivas contra a população, eu acredito que vai ser menos pior do que os demais países. Mas o que eu digo é, não espere uma época boa, uma época fácil, pois virão muitas tribulações por aí. Se prepare principalmente no âmbito espiritual. Então, sobre esse negócio de ficar pondo data, eu prefiro não pôr. Não prefiro afirmar nada a respeito disso. É possível que seja esse ano? É possível, mas eu acho bem difícil. Acredito que vai demorar um pouco mais, talvez no mínimo daqui a uns 3 anos. Ou até mesmo a data limite seria na verdade 2030. É uma possibilidade, não duvido que isso aconteça. Eu creio que essa agenda está se acelerando cada vez mais, o próprio tempo da Terra está acelerado, o relógio da Terra está passando mais rápido, então eu creio que esse pessoal das trevas está correndo atrás dessa questão. Não imagino que vá demorar, eu só prefiro não pôr uma data específica. Mas ao que tudo indica, na minha opinião, acho muito difícil passar de 2030 até que o anticristo se manifeste. Aí, completando esse raciocínio, me perguntaram o que eu acho da volta de Jesus, se vai ser em até 10 anos. Como eu disse, prefiro não afirmar, mas pelo andar da carruagem, como você mesmo disse, acho sim que é possível, porque o tempo está passando mais rápido, essa agenda da elite está acelerada, muita coisa está para acontecer, boa parte das coisas já aconteceram, então é possível sim que volte daqui a 10 anos, mas é possível que demore um pouco mais, depende também dos planos do Criador e a data que ele estabeleceu para a volta do nosso Messias, que só ele é que sabe. Mas a sensação que eu tenho, e inclusive vários outros irmãos também, é que falta muito pouco para ele voltar. Eu acho que está entre 10 e 15 anos. Se é um palpite que eu posso dar, é isso, porque pelo andar da carruagem, por tudo que está acontecendo no mundo, é o que tudo indica. Essa pergunta aí é muito boa e já respondendo, eu acredito sim que os indígenas são, na verdade, algumas das tribos que foram perdidas, que foram espalhadas pelo mundo. Mas não só no Brasil e nas Américas, creio que as tribos se espalharam por todo o mundo. Mas que nas Américas a descendência legítima
é predominante. Penso dessa forma até vendo como que alguns dialetos dos indígenas e alguns costumes dos indígenas são semelhantes aos dialetos e costumes dos hebreus antigos. Isso que eu acho incrível. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre a terra de Ofir ser possivelmente o Brasil, aquela terra que é citada na Bíblia tendo o ouro mais puro de sua época. Eu fiz lá alguns comparativos, apresentei algumas evidências e eu particularmente acredito muito nessa possibilidade, vendo os padrões e as semelhanças. Eu creio sim que aqui no Brasil e nas Américas, a maior parte da população tem o sangue legítimo dos israelitas do passado, até porque a descendência de Israel se misturou com inúmeros povos e se espalhou por todo o mundo. E como dizem as profecias para Abraão, para Isaque e depois para Efraim, a descendência israelita se espalharia por todas as nações, tendo Efraim a tribo predominante para a casa de Israel e Judá a tribo predominante para a casa de Judá. Mas como hoje esses conhecimentos relacionados às tribos dos nossos antepassados foram perdidos, o que mais importa é a nossa fé no Messias, pois tendo a fé no Messias nós somos enxertados na oliveira, junto com os israelitas legítimos, de sangue. Mas é interessante sim saber mais sobre o nosso passado, sobre as nossas origens, e por isso, se você tiver mais interesse sobre esse tema, recomendo esse vídeo que eu gravei sobre a terra de Ofir e a comparação com o Brasil. Fale mais sobre o dízimo, por favor. Então, o dízimo, ao contrário do modo como se ensina nas instituições religiosas, nunca foi dinheiro, mas sim a 10ª parte da colheita dos alimentos. E essa 10ª parte da colheita dos alimentos era destinada para a tribo de Levi e para as pessoas necessitadas daquela época, em que aquele contexto foi inserido, onde as 12 tribos estavam naquele estado de Israel, naquela configuração específica. As 11 tribos possuíam terras e propriedades, enquanto que a tribo de Levi não. A tribo de Levi era a única responsável pelo ministério sacerdotal, por cuidar do tabernáculo. E era uma tribo dedicada ao ministério sacerdotal e supria todas as outras tribos no âmbito espiritual, enquanto que as outras 11 tribos, por possuírem recursos, destinavam seus recursos, parte deles, 10%, para a tribo de Levi. E todos assim conseguiam viver em harmonia. Então percebe que esse dízimo, do modo como se ensina hoje, não tem nada a ver com o dízimo que era feito naquela época? Esse dízimo em dinheiro destinado para as denominações religiosas só foi aprovado no ano 586 no Concílio de Macon, onde a Igreja Católica estabeleceu assim que todos os fiéis deveriam dar o dízimo às suas instituições e quem não desse o dízimo seria excomungado da congregação. Então essa lei do dízimo só se aplicava para aquela época e para quem possuía terras e propriedades. Se hoje você é um agricultor, se você possui terras e propriedades, se você possui muitas plantações e deseja todo mês pegar 10% de suas plantações e destinar essa colheita às pessoas necessitadas, isso é super válido, é uma lei e você pode muito bem cumpri-la. Porém, para nós, pessoas comuns, que não somos agricultores, que não temos terras e propriedades, o princípio é a oferta, de você doar ao necessitado, de você ajudar a pessoa que realmente precisa de ajuda, as pessoas necessitadas, as pessoas que passam por dificuldades financeiras, que não têm o que comer em casa, que muitas das vezes faltam suprimentos básicos. São para essas pessoas que devemos destinar as ofertas ou até mesmo o dízimo, se você é um agricultor. No caso das congregações, eu entendo que é necessário se manter e que para isso é necessário que as pessoas ajudem, mas não é o dízimo do modo como se ensina. O correto seria a oferta voluntária daqueles que podem ajudar. E essa pressão que muitos líderes fazem, de que quem não der o dízimo até condenado pode ser, ou que o devorador vai entrar na sua casa, isso é puramente antibíblico, até porque o devorador era um gafanhoto da época, que destruía as plantações. E aquela exortação de Malaquias 3 não eram para fiéis que supostamente não davam dízimo, era para sacerdotes que começaram a profanar o destino dos dízimos.
eles pegavam os dízimos somente para eles, mas esses dízimos eram, na verdade, para as pessoas necessitadas da época. Então essa repreensão de Malaquias 3 eram para sacerdotes corruptos da época, e não para fiéis que não dão dízimo. Então você percebe a manipulação por trás desses textos que muitos líderes fazem. Isso é lamentável. Mas quem tem conhecimento, esse não perecerá, e esse não vai cair no engano desses lobos em pele de cordeiro. É importante mudar a nossa forma de vestir depois que a gente se arrepende. Com certeza. Quanto mais a gente andar com decência, com ordem, melhor para o Criador. Quem realmente está no Pai não vai andar de qualquer jeito. Não vai ficar mostrando o seu corpo para qualquer um, exceto para o seu cônjuge, por questão de decência, por questão de entender que a nossa natureza é pecaminosa, que nós devemos sempre cuidar, que nós não devemos jamais dar brechas, influenciar negativamente que outra pessoa sinta algum tipo de atração só por algum decote que você usa, principalmente isso para as mulheres, porque a nossa cultura hoje incentiva que as mulheres andem todas decotadas, e isso é o pecado da lascívia. A lascívia traz a condenação. No caso dos homens também, tem que andar com decência, tem que andar com ordem, sempre buscando não mostrar nenhuma parte que chame atenção. Então é importante mudar a forma de vestir no sentido de você não se expor, principalmente as mulheres, por toda a questão que envolve, né, a atração das mulheres, como que a nossa cultura é hoje, mas isso vale para todos nós, sempre buscando não se expor e sendo o mais reservado e o mais decente possível, pois é isso que agrada o nosso Criador. E isso revela se realmente estamos nele ou não, porque alguns até dizem que roupa não define caráter, porém quem é do reino, quem realmente está no Pai, não se veste de qualquer jeito. Isso é um fato, pois o pecado da lascívia, o pecado de expor as partes íntimas leva à condenação, leva ao abismo e não é brincadeira. Os israelitas sempre preservaram muito essa questão. O povo do Criador ao longo da história sempre levou muito a sério a forma de se vestir, enquanto que os pagãos sim, esses é que sempre fizeram questão de mostrar o seu corpo para outras pessoas desconhecidas. E quando eu falo para você se vestir com decência, com modéstia e ordem, não significa que você tem que se vestir da forma mais chique, com as melhores marcas possíveis, é claro que não. Você pode se vestir de uma forma bem simples, mas essa forma simples, ao mesmo tempo, ser bem modesta, com bastante decência. Esse que é o ponto. Perguntou se eu guardo o Shabat. Sim, guardo o Shabat, é mandamento, e os mandamentos do Pai, eles devem ser guardados. Nós jamais conseguiríamos trabalhar durante 7 dias seguidos, durante toda a semana, sem se cansar, sem se esgotar. O Shabat foi feito para o nosso bem, para a gente reservar um dia para descanso, para o nosso Criador, para renovar as nossas energias. Se até no reino celestial, com os seres celestiais em corpos de luz, e lá eles também guardam o Shabat, até porque esses mandamentos vêm lá do reino celestial, quem dirá nós aqui nessa terra em corpos carnais? É claro que precisamos de pelo menos um dia para dedicar ele ao descanso e ao nosso Criador. E o Shabat, o 7º dia aqui nessa terra, aponta para o milênio de descanso, o 7º milênio no reino do nosso Messias. Isso que é muito lindo e profundo. E o nosso próprio Criador descansou da sua criação no 7º dia, dando a nós o exemplo e a importância desse mandamento. Mas como eu respondi uma das perguntas anteriores, eu guardo o sábado do nosso calendário gregoriano, por questões de praticidade também envolvendo o trabalho da minha esposa, que tem horários específicos durante toda a semana. E por isso a gente optou por guardar o sábado do calendário gregoriano, que é o dia que ela fica livre das aulas de inglês que ela dá. Mas eu gostaria muito sim de guardar o Shabat lunisolar. E eu peço direcionamento do Pai a respeito disso, porque acima de tudo eu quero fazer a vontade dele. A próxima pergunta é sobre a profecia dos 120 jubileus. E tem até gente que coloca data sobre isso. Bom, eu particularmente acredito sim na profecia dos 120 jubileus. Vejo que é muito bem embasado esse estudo. Acredito que é real. Eu só não afirmo e coloco a mão no fogo para dizer que realmente vai acontecer dessa forma. Porque somente é o nosso Pai que sabe como se vai acontecer. Mas eu acredito que seja mais ou menos nessa média. Até porque isso está ligado aos 6.000 anos que o Criador colocou para a humanidade. Para que todos que precisem vir aqui em carne, passem pelo teste específico,
até que o nosso Messias volte e estabeleça o seu milênio sabático, que vai ser o 7º milênio. Então, nesse sentido, eu acredito que essa profecia dos 120 jubileus é real. Eu só não gosto de afirmar e colocar a mão no fogo relacionados a datas. Por mais que eu vejo que nesse estudo específico não se coloca dia nem hora para a volta do nosso Messias, mas apenas uma média ali de que ano pode ser, ou entre os anos que é possivelmente a volta do nosso Messias. Eu acho que está nessa média, que não está muito distante disso. Só não coloco a mão no fogo por datas, porque só o nosso Pai que sabe do dia exato. Se alguém tem esse estudo e coloca data, dia específico, hora específico, olha, aí eu já desconfio, já fico com o pé atrás. Mas pelo que eu já vi até hoje sobre esse tema, não vejo as pessoas colocando dia e hora específico, não. Essa próxima pergunta eu achei interessante. É uma possibilidade, né? Não podemos descartar. Mas são mistérios que o Pai um dia vai nos revelar. Se é nessa terra ou só na glória, eu sinceramente não sei. Mas não duvido dessa possibilidade. Quem sabe realmente é assim. Eu creio que os nossos familiares, as pessoas que nós temos afinidades aqui nessa terra, está sim ligado à nossa pré-existência. Principalmente quando a gente encontra uma pessoa que mal a gente conhece e faz amizade facilmente, é como se a gente já tivesse um laço com essa pessoa. Eu acredito que tudo isso está relacionado ao ato pré-existente e que nossos familiares, nossos pais, avós, tios ou irmãos também estão ligados à nossa pré-existência. Eu acredito que nada aqui é por acaso. Sobre crianças especiais na pré-existência. Olha, outro mistério assim, que eu acredito que todos nós concordamos em participar das condições que nós somos inseridos e assinamos uma espécie de contrato, né? Na Assembleia Divina, na Assembleia Celestial que há nos céus, onde aceitamos as condições em que nós somos inseridos, para que a gente possa realizar o teste. E no caso de pessoas com problemas, né, deficiências, creio que tudo isso está relacionado à pré-existência. Mas em alguns casos eu penso que é para que se manifeste a glória do nosso Pai, como por exemplo o que está escrito em João 9, quando os discípulos perguntam para Yeshua, o nosso Messias, sobre aquele cego de nascença. Quem pecou? Se era ele ou seus pais? O Messias não negou esse entendimento que eles tinham, de que houve algo anterior, e de que possivelmente aquele cego de nascença podia ter pecado anteriormente. Mas ele respondeu, nem ele nem seus pais, mas para que se manifeste a glória de nosso Criador. Eu creio que em algum desses casos, as pessoas deficientes, elas são assim, inseridas, permitidas pelo nosso Criador, para que em breve se manifeste a glória dele, para que ele possa se manifestar por meio dessa pessoa, ou usar algum irmão próximo para se manifestar para essa pessoa, e para que a glória de Deus seja exaltada. Mas é claro que se a pessoa foi colocada nessa condição, é porque sim, ela errou em algum nível anteriormente. Agora, se foi em um nível grande ou em um nível menor, isso eu sinceramente não sei, porque muitas das vezes a pessoa deficiente, ela acaba que perde a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ela aqui nessa terra não tem essa condição. Eu não vejo o Pai condenando pessoas desse tipo, por isso que eu fico na dúvida. Se pessoas que nascem aqui com deficiência, elas foram mais rebeldes ou não. E eu penso que depende do caso. E depende do modo como a pessoa leva a vida. Depende do modo como a glória de Deus possa ser manifesta em cada pessoa. Como aquele cego de nascença que o nosso Messias curou, penso que está relacionado a uma corrupção genética da família, em que a pessoa, querendo ou não, acabou se tornando suscetível, mas porque ela errou anteriormente e teve que encarnar aqui. Mas nessas pessoas o Pai acaba usando da deficiência dela para que a glória dele possa ser manifesta. Nada é injusto, nada é por acaso, tudo tem um propósito bem específico do nosso Criador. E Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós que aqui somos inseridos. E nunca se esqueça que a condição em que cada um de nós aqui somos inseridos está sim relacionado ao nosso ato pré-existente. E as condições que nós somos inseridos é para que a gente possa corrigir os nossos erros e buscar seguir o exemplo do nosso Messias acima de tudo, pois essa é a única chance e o único caminho para retornarmos à glória de nosso Pai. Se eu ainda creio em milagres, com certeza, não era só na época dos servos do Pai no passado, naqueles relatos das Escrituras que houve milagre, não. O tempo todo à nossa volta acontecem milagres. Na minha vida já aconteceu milagre. Eu já presenciei milagre na minha vida,
já vi outras pessoas relatando milagres na vida dela. A nossa própria vida aqui nessa terra, o nosso próprio respirar, tudo isso é um grande milagre. A criação do nosso Criador, o tempo todo é um milagre. Então sempre existir um milagre, sempre vai existir. O que muda é a nossa percepção, os nossos olhos para enxergar as coisas do Pai. Os servos do passado realmente eles tinham mais fé, eles se permitiam ser mais usados e por isso realizaram obras tão grandiosas como eles realizaram. Atualmente a nossa geração infelizmente é muito incrédula, muito desligada do espiritual e por isso acaba não presenciando milagres na vida delas, mas porque elas não têm olhos para enxergar as coisas de nosso Pai. Mas quanto mais você vai buscando o nosso Pai, mais você tem uma visão espiritual para detectar o agir dele em nossas vidas. Isso é muito lindo, é muito profundo. Se você prega o evangelho para uma pessoa e essa pessoa posteriormente se converte, ali já foi realizado o milagre. Se a pessoa que você pregou, vou dar um exemplo, usava drogas, bebia e parou de beber, parou de usar drogas por ouvir a sua pregação, ali o milagre já foi feito. Então milagres continuam existindo, mas pelas pessoas que se permitem ser usadas pelo nosso Criador. E, infelizmente hoje a nossa geração é muito incrédula e distante de nosso Pai. Por isso que muitos acabam pensando que não existem mais milagres. Mas milagres estão o tempo todo à nossa volta. Essa que é a real. Mas no nível mesmo de grande escala, de grande impacto, eu creio que é o que está para acontecer nesses fins dos dias. O Pai vai usar e capacitar os seus servos para realizar grandes obras, mesmo em meio às trevas que hoje nós somos inseridos. Essa próxima pergunta eu também achei excelente. E eu acredito que sim, nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, tudo isso está ligado à nossa pré-existência, àquilo que fazíamos na eternidade, aquilo que nós temos naturalmente mais facilidade. Tudo isso está relacionado ao nosso ato pré-existente, ao que fazíamos diante de nosso Pai, às nossas hierarquias, aos nossos trabalhos, às nossas funções, pois todos nós tínhamos trabalhos e cargos específicos e sabíamos lidar melhor com algumas coisas. E eu creio que nessa terra isso é manifesto, em partes, mas não na plenitude como antes nós tínhamos. Mas em partes nós conseguimos manifestar as nossas habilidades e dons que está, querendo ou não, contida na nossa essência, no nosso verdadeiro ser, e isso não foi perdido, mesmo que a gente enfrente o cálice do esquecimento. Então eu creio que alguns tinham dons relacionados a guerrear, a lutar, a pegar na espada, outros tinham dons relacionados ao conhecimento, outros reinavam sobre outras pessoas, porque nos céus, como eu disse, tem cargos, hierarquias, e cada um de nós estávamos em hierarquias específicas. Outros tinham um dom relacionado ao louvor, ao cântico ao nosso Criador. Outros tinham o dom de revelações, de profecias. Outros tinham dons de cuidar mais das questões de saúde nos céus relacionados aos frutos das árvores da vida. Outros cuidavam mais da parte dos livros, da legislação, porque, como eu disse, tem a Assembleia Divina nos céus. Então eu creio que tudo isso se reflete aqui nessa terra. Mas claro que aqueles que buscam o Pai, pela fé no Messias, esses conseguem ter mais facilmente seus dons aprimorados. E o principal, sempre produzindo frutos do Espírito, pois produzindo esses frutos é que conseguimos desenvolver com mais facilidade os nossos dons, os talentos que o Pai deu a cada um de nós. Mas temos que multiplicar esses talentos. Temos que usar desses dons para fazer um bem maior, para ajudar os nossos irmãos, e não apenas para o nosso próprio proveito, pois eu penso que muitos, devido ao nível de rebelião, eles acabam usando de suas habilidades para seu próprio proveito, e até para tirar o proveito de outras pessoas. Mas isso será muito cobrado no grande dia, e quanto mais rebelde, e quanto mais talentos te foram dados e menos você soube usufruir deles, mais cobrado será de você. Do mesmo modo contrário, quanto mais você multiplicou os talentos que te foram concedidos, mais galardão você vai receber na glória de nosso Pai. E talvez muito mais da condição que antes você estava. Assim como os dons, habilidades, talentos, os defeitos também eu creio que estão relacionados principalmente às falhas que nós cometemos no nosso ato pré-existente.